quando pensamos no chamado mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, que foi o que aconteceu recentemente, nós pensamos em direito digital. E pensar nesse mega vazamento é pensar na nossa vida digital, a exposição dos dados, seja de sexo, enfim, né, CPF, nome, data de nascimento, e o que fazer e como abordar isso frente ao direito digital na atualidade. Para falar sobre esses e outros aspectos, nós recebemos o Dr. Francisco Gomes Júnior, advogado, pós-graduado em Direito de Telecomunicações, Processo Civil pela FGV e autor de inúmeros artigos que tratam sobre o tema. Como vai, doutor? Boa tarde, Leopoldo. Vou bem. Prazer estar aqui. Dizer que é um prazer recebê-lo, falar desse tema tão importante, mega vazamento de dados. Bom, na verdade, vamos começar já pensando, por que esses dados vazaram, doutor? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nos últimos anos, a gente teve uma alteração muito grande no nosso dia a dia. Quer dizer, o mundo digital chegou, e chegou de uma forma bastante forte. Hoje em dia, ninguém consegue se imaginar sair de casa e deixar o celular, deixar o smartphone. Quer dizer, o seu dia a dia, você conversa por aplicativo, você posta em redes sociais, você assiste vídeo, tudo isso é o que a gente chama do mundo digital. E muitas vezes você insere dados. Quando que você coloca os seus dados na internet? Você vai fazer uma compra online. Isso é um caso clássico. Você digita lá o seu CPF, o seu nome, às vezes até outros dados, e conclui com os seus dados de cartão de crédito. Outras situações, por exemplo, você está concorrendo a um prêmio, vai entrar num sorteio, vai entrar num concurso, está se comunicando com alguém, vai se inscrever numa rede social, no Facebook, no Instagram, sempre você acaba colocando os seus dados. Quando a gente fala os seus dados, está incluído aí, inclusive, a sua imagem. Tá? E o e-mail? O e-mail também é dado? O e-mail também é dado. O dado pessoal, vamos falar aqui um pouquinho da LGPD, que está muito em voga agora, né? A LGPD, ela vem regulamentar e traz algumas coisas a mais do que a gente já tinha no Marco Civil da Internet, de 2014. Com o advento da LGPD, você teve a conceituação do que é um dado pessoal, que está lá, dado pessoal é aquilo que vai te identificar de forma única. Então, o dado pessoal puro, que é o seu nome, o seu RG, digamos assim, os seus dados cadastrais são os seus dados pessoais. E a lei também traz o conceito do que é o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é o que vai além do cadastral. Sua filiação religiosa, seu time, orientação sexual, tudo isso são dados sensíveis. O seu prontuário médico, que às vezes um laboratório tem, um médico tem, também é um dado sensível. Então, o que a lei diz é o seguinte, você tem direito a ter os seus dados guardados. Quer dizer, ela é uma lei para proteger os seus dados, o que significa que seus dados nascem, digamos assim, trancados. E aí você tem um princípio, que é o princípio do que se chama de autodeterminação informativa, que é você concede os seus dados ou dá os seus dados para aqueles serviços que você quiser, para que eles sejam utilizados de uma determinada maneira e para um determinado fim. Nada além disso. Então, o sistema ele é feito para funcionar, digamos assim, de uma forma bastante coerente, em que você cede os dados, quem recebe os seus dados tem toda uma responsabilidade para tratá-los. Agora, quando a gente fala em vazamento, a gente está falando de algo fora do sistema. Então, como é que surgiram esses vazamentos de dados? Quer dizer, aí a gente já está entrando numa outra seara, que aí a gente pode abordar o aspecto que você entender que é mais necessário. Eu fico pensando o seguinte, né? Como que eu vou saber se vazou o meu dado ou não na internet? E aí eu volto novamente no questionamento, questão do meu e-mail, por exemplo. De repente, eu recebo um e-mail de uma empresa em que eu nunca participei, eu nunca tive contato. Quer dizer, um e-mail de publicidade ou algo do tipo, e é bem comum. As lojas hoje de eletrodomésticos, quer dizer, você comprou uma geladeira, você fez um cadastro lá, quer dizer, esse cadastro pode vazar. Agora, e esse mega vazamento? Como que eu sei se realmente esse dado vazou? E aí eu pergunto, questão do meu e-mail. O e-mail é o que o senhor comentou, é questão sensível. Mas o e-mail, na verdade, ele não traz uma identificação pessoal. Né? É vazamento também? Como eu sei se esse vazamento realmente ocorreu com os meus dados? Tá bom.
Então, assim, vamos olhar o nosso dia a dia. Agora eu vou sair um pouquinho da lei para falar do nosso dia a dia, tá? No seu dia a dia, por exemplo, você entra normalmente no Google, faz a busca de algum produto, alguma mercadoria. Meia hora depois você está recebendo lá no teu celular ou em algum lugar propaganda daquela mercadoria. Você fala, pô, alguém adivinhou o que eu estou fazendo. Não. O que acontece é o seguinte, vários sites fazem captura de dados. E você concorda com essa captura de dados. Geralmente a gente não lê aquele termo concordo, a gente dá um clique dizendo que concorda, a gente dá um ok no começo, e naquele começo está autorizado a, pelo menos, ele colher cookies. O que são cookies? São todos os seus mecanismos de busca que você faz na internet. Então, começa-se a traçar um perfil seu através de localização, produtos que você buscou, compras que você fez. Tá? Isso é um cadastro que já acontece normalmente. Você queira ou não queira, quando você clicou, concordou com o Google, Facebook, Instagram e está lá movimentando sua internet, você já tem esses dados seus automaticamente compilados por eles. Tá? Além disso, você digita, você cria um cadastro em uma loja quando você vai fazer uma compra. Tá? Se essa loja não tiver um sistema de proteção avançado, o hacker pode invadir. E o que o hacker faz? Ele invade sistemas que possuem bases de dados numerosas. Quer dizer, eu não vou invadir a loja que tem 10 clientes, eu vou invadir uma operadora de telefonia que tem 40, 50 milhões de clientes. Eu vou invadir o Serasa, que tem 100 milhões de clientes. Então, eles vão invadir esses bancos de dados numerosos. Então, esse vazamento específico que você mencionou, que na realidade ele é um vazamento superior à população brasileira, quer dizer, você tem aí 223 milhões de dados vazados, isso, num primeiro momento, atribuiu-se a uma invasão no banco de dados do Serasa Experian. Tá? Por que se achou que foi o banco do Serasa que vazou? Por causa de algumas informações que estavam vazadas. Por exemplo, estava vazado o score de crédito. Quer dizer, score de crédito não é qualquer instituição que tem. Você não vai numa empresa de telefonia, ela não tem um score de crédito seu. Então, quem tem o score de crédito é o Serasa, é o SPC. Então, por isso, se achou que foi o Serasa. A Polícia Federal continua investigando o vazamento porque a Serasa, por sua vez, diz que não localizou nenhuma invasão nos seus sistemas. Mas é possível que a invasão tenha acontecido sem o Serasa notar? É possível. É possível que você entre no sistema, capture dados e saia. Então, o que a Polícia Federal vai ter que fazer é uma perícia completa em todos os equipamentos para ver se houve ou não essa invasão na base de dados do Serasa. Tá? Então, quais os dados que vazaram? Todo mundo pergunta assim, tá, mas vazou. Primeiro, que dado meu vazou? Então, nesse vazamento, nesse mega vazamento, vazou CPF, score de crédito, vazou o endereço das pessoas, vazou o seu RG, vazou o número do título de eleitor, vazou os seus dados na Receita Federal, tá? E vazou dados de auxílios do governo, se você está no Bolsa Família ou se você está no auxílio emergencial. Tá bom, então, tudo isso vazou. Então, a chance de que eu ou qualquer outra pessoa tenha sido objeto desse vazamento é grande. Como é que eu faço para verificar se eu fui ou não fui vazado? Para você saber se você foi ou não foi vazado, tem dois tipos de trabalho que você pode fazer. O mais trabalhoso é quase faça você mesmo. Se você quer saber se você foi vazado, aonde que se utilizam mais esses dados atualmente? Nas operadoras a cabo, geralmente agora na Netflix e nas operadoras de telefonia para pedir um telefone no seu nome. Você pode entrar no site dessas empresas e digitando seu CPF já vai aparecer se você tem uma linha ou uma assinatura. Tá? É o caminho mais trabalhoso, porque daí pressupõe o seguinte, você também entra no site do Banco Central, digita o seu CPF e ali vai aparecer o relacionamento que você tem com as instituições bancárias financeiras. Tá? Ele é mais artesanal. Tem um segundo caminho que ele é um pouco mais automatizado, que é um domínio do Banco Central, que se chama Registrato, tá? Que esse domínio, você digitando seu CPF, aparece ali todo o relacionamento que você tem com todos os bancos. Então, se for uma fraude bancária, esse Registrato vai pegar. Uma cobertura completa, entre no Registrato, veja se há fraude bancária, consulte um Netflix e uma operadora de telefonia. Aí eu diria que você está mais ou menos coberto ou 70%, 80% coberto. Mas, e se você não foi vazado ainda,
o que você faz para que não seja vazado? Quer dizer, você vai notificar, tá? Há dois tipos de coisas a fazer. Inclusive, há um alerta que se põe no site do próprio Serasa, em que você alerta de que você teve seus dados roubados, mas ainda não vazados. E ali fica um alerta que quando entrar algo com seu dado, eles vão comunicar a você no e-mail que você deixar cadastrado ali. E os boletos agora, os boletos falsos, tudo isso acaba ganhando uma força. Aquelas compras online, tal de PicPay, enfim, uma série de compras em cartões de crédito, situações envolvendo... Bom, enfim, isso tudo vai trazer um prejuízo enorme para a população no Brasil. Eu acho que as instituições devem, provavelmente as instituições financeiras, tomar providências para que isso tenha um novo caminho. Quer dizer, uma forma aí de precaução. Será que isso já vem sendo discutido? Isso. A primeira coisa é a seguinte, só para mencionar os tipos de fraude que você falou, o campeão de fraude nos últimos meses foi o tal do QR Code. Quer dizer, você repara que agora virou moda, passa um show na TV, eles falam, aponte seu celular para o QR Code. Tudo aponte para o QR Code, aponte para o QR Code. E nisso, que muitas vezes está se fazendo, é inserir QR Codes fraudulentos. Então, eu vou dar um exemplo para você, você pega o show de um cantor, grava o show daquele cantor, na hora que você posta ele no YouTube, por exemplo, você põe um QR Code falso, um QR Code que vai desviar o dinheiro para determinada conta. O cantor vai pedir doações, o cara que clicar naquele QR Code vai parar nessa conta falsa. O que tem que fazer quem foi vazado? Primeira coisa, não tem escapatória, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Quer dizer, o boletim de ocorrência nada mais é que uma preservação dos seus direitos na esfera penal, na esfera criminal. É uma comunicação íntima de um fato criminoso, que na realidade foi furto de dados, roubo de dados. Quer dizer, então, o BO tem que ser feito. Em muitos lugares, o BO para esse tipo de crime cibernético você já faz pela própria internet. Você entra no site da delegacia e consegue descrever os fatos, tá? Se você tiver prejuízo civil, você sabe que você vai ter que fazer também aquelas questões de provar o dano e buscar uma reparação. Mas buscar uma reparação contra quem? Porque o cara que fraudou você, obviamente, sumiu. Fraudador, estelionatário não está aí. Não acha, né? É difícil achar o estelionatário. Não vai achar. Você vai entrar contra a empresa que era responsável por guardar os teus dados e deixou o vazamento ocorrer. Ou seja, ela responde solidariamente no civil por aquele vazamento. Por isso que as empresas têm que tomar todos os cuidados agora pela LGPD de fechar os seus sistemas. Tá? As sanções que já estão previstas, veja, as sanções já vinham previstas no Marco Civil da Internet. 4 anos atrás você já tinha algumas sanções. O que você não tinha 4 anos atrás era uma internet tão desenvolvida, porque você ainda não tinha chegado no 4G, você chegou depois. E aí, quando chegou no 4G, começaram as operações comerciais pela internet em muito maior número, as redes sociais, etc. e tal. Com isso, aumentaram as fraudes. Então, você tem as sanções que estão no Marco Civil da Internet. Se for em decorrência de uma relação de consumo, você tem aquelas sanções que estão no Código do Consumidor e agora você tem as sanções da LGPD que entram em vigor agora em agosto deste ano. Agora, Quer dizer, só para fazer um comentário com a questão da LGPD, até agosto, mesmo que um dado seja utilizado de forma indevida, quer dizer, não vai ser pela LGPD que o cidadão estará protegido. Ele vai ter que procurar o quê? O Serasa? Ele não está protegido nos termos da LGPD, mas ele está protegido enquanto consumidor. Ou seja, você tem um Código do Consumidor que está em vigor e que, portanto, você já tem aí Ministério Público, Senacom, Procon, que vem atuando, inclusive foi o PROCON que pediu a abertura de inquérito na Polícia Federal, quer dizer, para apuração de tudo isso, quer dizer. E uma novidade, quer dizer, você tem na LGPD a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada, já foi instrumentalizada, que vai ser a agência fiscalizadora, né? E, como determina a própria lei, essa agência, nessa última semana, ela já assinou convênios com o Senacom, que é a Secretaria Nacional de Consumidor, e com vários PROCONs. Quer dizer, até porque nesse início de operação a gente sabe que é muito difícil você criar uma agência e ela já ter braços para sair fiscalizando. Então, ela mesma vai se valer do auxílio de órgãos do consumidor. Então, fui vazado, o que eu faço? Meu dado sumiu. Bom, faça a consulta através desse site do Banco Central, veja se seu nome está lá. Se tiver lá, faça o boletim de ocorrência. Tá? Se não tiver lá e quiser continuar a checagem, vá nas empresas de telefonia, nas empresas de TV por assinatura.
Tá bom. E agora, o que eu mais além eu posso fazer? Tem algum outro site? Tem um site privado, que todo mundo vem comentando muito, que se chama Fui Vazado, justamente. E é um site... Tem esse site na internet? Tem. Fui Vazado, você digita seu CPF. O que os experts em cibernética vêm dizendo? Olha, é cedo para testar a segurança desse site. Primeiro porque ele nasceu com código fechado. Ele não permite uma checagem de código-fonte para que você consiga realmente ver se ele é 100% seguro. Mas, aparentemente, ele é 100% seguro, tanto que já apareceu o responsável pelo site dizendo: fui eu que criei o site, eu sou o presidente da empresa e eu assumo a responsabilidade. Quer dizer, não é uma coisa anônima. Então, tem muita gente usando o site Fui Vazado. Eu diria que, se você usar primeiro do Banco Central, que eu acho que é um site oficial, esse registrato, e na dúvida, vá no Fui Vazado, você está relativamente seguro. É interessante. Agora, e os prejuízos, hein? Porque assim, são vários, claro, né? Prejuízos morais, materiais, enfim, tudo isso. Como o senhor orienta o telespectador que está nos assistindo com relação aos prejuízos? Porque assim, mais do que a questão, quer dizer, já vazou, por exemplo, tive problemas aí no meu cartão de crédito e tal, bom, enfim, vou procurar as instituições, vou comunicar. E o que fazer mais com relação a esses prejuízos? Peço a reparação? Para quem eu peço essa reparação? Como fazer? Ou fico na berlinda? Então vamos lá. Prejuízos, primeiro. E aí há uma coisa que é um contrassenso. A gente, desde novembro do ano passado, vem exaltando a rapidez do Pix, que é o novo método de você fazer pagamentos. Que o Pix você faz a operação, em 15 segundos está lá na conta da outra pessoa. Desvantagem do Pix, que é uma coisa que foi muito discutida. Você não tem um mecanismo como no cartão de crédito, que quando você não reconhece uma compra, você vai lá e pede para estornar. No Pix não há essa possibilidade. O Pix ele é ágil, mas ele tem um risco. E esse risco faz com que o Pix seja muito recomendável para transações de menor valor, onde o risco é menor, do que se você for fazer uma grande transação. Se você for fazer uma grande transação, faça através de um TED, que você tem todo o registro, faça através de um DOC, ou se você for fazer uma compra de grande valor, a compra através de um cartão de crédito, ainda que pela internet, te permite estornar em caso de fraude. Então, eu diria que o primeiro cuidado tem os cuidados básicos. Veja o site onde você compra, pesquise a reputação de quem está te vendendo, tudo isso é o básico. Fez tudo isso, tome mais um cuidado. Se o valor for significativo para você, utilize o cartão de crédito, faça uma TED, faça um boleto bancário, deixe essa operação com uma possibilidade de suspensão em caso de fraude. Esse é o primeiro. E o prejuízo? Como é que eu faço com o prejuízo? Se alguém roubou o seu dado, se você deixou o seu dado, por exemplo, na loja X, e o seu dado vazou para uma compra, e você descobre que vazou porque essa loja X forneceu o seu cadastro, você entre com uma reparação de danos morais e materiais. Morais, você vai ter que comprovar o dissabor que você teve, quanto tempo você perdeu, a dor de cabeça toda que isso te gerou, enfim, o teu estado de nervos, tudo isso, e material, o valor do prejuízo que você pode ter tido. Mas como você não vai encontrar o estelionatário, o fraudador, você vai entrar contra o estabelecimento que deveria guardar o seu dado. No caso, uma loja que vai responder solidariamente. Tá? Agora, existe chance efetiva, se não tiver uma loja e se o dado vazou do nada, de eu saber, de eu ter um prejuízo? Veja, a princípio, não. Tá? A princípio, não. Porque veja o seguinte, quais as hipóteses que se constatou até hoje que mais se rouba dado e para quem mais se usa? Se usam em empresas de telefonia, que é quando uma pessoa vai lá, pede uma linha no seu nome. Quando chegar a primeira conta para você, às vezes não chega porque ele vai dar outro endereço, mas quando chegar a primeira conta e ninguém pagar, a empresa de telefonia já vai suspender. Já vai fazer a suspensão, na segunda conta ela já vai suspender por mais 90 dias e na terceira ela vai cortar a linha. Então, o que significa o seguinte, é um prejuízo, nesse caso da telefonia, restrito, porque hoje as empresas de telefonia têm filtros.
Se você deixar de pagar um mês na Netflix, na Net ou numa outra que possa ter sido fraudada, eles vão mandar o aviso de débito. Se você não comparecer, também eles vão suspender o teu serviço até o pagamento. Então, e a terceira hipótese, que aí é a mais perigosa, na instituição financeira, alguém usar os teus dados para pegar um empréstimo. Tá? O senhor sabe que na produção aqui, inclusive está sentado aqui conosco ali na mesa de edição, uma conhecida teve um dado vazado e ela mesma acabou fornecendo os dados porque foi vítima do chamado estelionato digital, tudo isso. E o que eu achei interessante é que em minutos eles conseguem utilizar, seja o cartão de crédito, ou seja a senha, em várias máquinas, em vários estabelecimentos. Quer dizer, se ele se locomovesse até um estabelecimento, ele demoraria no mínimo uns 5 a 10 minutos, se fossem lojas próximas. Mas em prazo de 10 minutos, eles passam o cartão ou o que for, clonam e passam em várias máquinas, em vários CNPJs diferentes. E o que eu acho interessante também é que é muito difícil de se identificar, ou mesmo as providências hoje, perante a Polícia Civil de São Paulo, acabam sendo bem morosas, né? Com nossas homenagens aos policiais que se desdobram aí para conseguir resolver uma situação. E aí o que fazer nesse sentido, né? Pedir também a sua orientação ao telespectador, porque eu sei que tem gente aí que perdeu 10, 20, 30, 40 mil reais em prazo de minutos, em vários estabelecimentos diversos, e muitas vezes nem olha o tempo entre uma transação e outra. Quer dizer, dá para ir atrás desse valor? Vamos lá. Primeiro eu vou começar de novo falando da eterna vigilância, tá? Eterna vigilância pelo seguinte: em todos esses vazamentos de dados que a gente comentou, inclusive um dos mais sérios que foram dados do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tá? Foi invadido por hackers que roubaram lá 110 mil dados de processos judiciais. Como que isso aconteceu? Aconteceu através de um ministro clicando num e-mail que tinha um link. Aqueles famosos links. E hoje os links armadilha que nos pegam são links muito bem elaborados. Tem gente que manda link como se fosse o seu banco dizendo o seguinte: olha, Leopoldo, eu tenho aqui a suspeita que você foi fraudado. Clica aqui que eu vou te verificar se você foi ou não foi. Na realidade, isso é a fraude. Você clica ali e no momento ele invade o teu celular ou o teu computador e começa a roubar os seus dados. Você tocou num ponto importante do celular, depois nós vamos comentar sobre essa questão do 5G, essas fraudes celulares. Claro. E a investigação, a gente até você mencionou a questão dos policiais, hoje a investigação de crime digital só se faz através da forma digital. Você não vai imaginar que vai ter um policial armado correndo atrás de alguém que ele nem sabe quem é. Quer dizer, como que você vai descobrir de onde surgiu um crime digital? Quebrando sigilo, vendo qual é o IP que praticou aquele crime. Através do IP você vai localizar onde estava o computador, quem é o dono do computador, ou seja, tudo você depende de providências digitais, tá? Então, é importante justamente que a polícia esteja instrumentalizada digitalmente para poder atuar. Se a polícia não estiver instrumentalizada, você não vai conseguir pegar. Você não vai conseguir pegar alguém que se valeu de meios digitais, em que hoje ele usou um IP, amanhã ele usou outro, ele foi mudando de lugares. Se você não tem a ferramenta para caçar isso, é muito difícil você pegar, tá? Agora, auxílio emergencial, Bolsa Família, a gente ouviu falar na televisão quantos desvios, quantas pessoas que sacaram indevidamente, que fizeram também que terceiros sacaram no seu nome. Nossa, absurdo. Eu recebi um comunicado, um SMS, dizendo que o meu pedido do auxílio emergencial tinha sido deferido, eu como tantas pessoas. Só que eu não pedi o auxílio emergencial, quer dizer, porque bastava, naquele momento lá do tumulto da pandemia, era botar o CPF da pessoa ali e pronto, você estava, né, cadastrado. Então, assim, foi tudo isso, quer dizer, a fraude está muito grande. Talvez as pessoas não estejam atentando para o tamanho, mas a gente pode dar exemplos aqui mil. Todo mundo conhece alguém que recebeu o pedido de alguém pelo WhatsApp, de que um amigo precisa pagar uma conta na emergência, me empreste agora, amanhã eu te devolvo, isso é muito comum. Você recebe boleto falso, você recebe contas no seu cartão de crédito falso, e aí vou fazer um outro parênteses num gancho do que você falou. As quadrilhas, elas sabem exatamente quais as lojas, empresas que pedem menos dados na hora de utilizar um cartão.
Ah, e tem empresa que trabalha junto aí com o autor do crime, trabalham juntos em parceria. É que eu acho que às vezes nem é isso. Por exemplo, se você pega uma empresa de... Não, tem quadrilha. Mas se você pega, por exemplo, uma empresa de telefonia, o que ela quer? Ela quer vender. Ela quer vender uma linha de telefone, um plano de internet. E ela quer vender o mais fácil possível, sem te criar muita burocracia. Que é só que você coloque lá o teu CPF e o comprovante de endereço. Então, se a pessoa que roubou o teu dado já tem o CPF e o comprovante de endereço, pronto, passou no filtro. Então, isso é uma forma de usar. Grandes redes de hipermercados, tá? Que você faz, às vezes, uma compra. E hoje em dia, geralmente, essas quadrilhas fazem o seguinte: se roubar um cartão seu, elas vão direto na seção de eletrônicos, que elas vão pegar celulares e vão pegar aparelhos que elas já sabem que são mais caros, vão passar em mercados que não pedem nem o RG na hora que você passa o cartão. Então, eles já sabem quais são aqueles locais que é mais fácil. Quer dizer, há todo um estudo e muitas vezes você tem até a conivência de um caixa, por exemplo, que tiver ali, que possa fazer parte da quadrilha, e que aí isso daí se começou a notar que nas fraudes cometidas com cartão de crédito, sempre aparecia o mesmo hipermercado vendendo o mesmo tipo de produto. Eu não vou citar aqui por uma questão óbvia, depois eu comento contigo, mas sempre aparecia. Resumindo um pouco de todo esse problema de vazamento, tá? Nós temos um sistema legal que previna? Temos LGPD, temos Marco Civil da Internet. As empresas vão ter que se preparar para poder atender isso e reduzir o número de fraudes? Vão poder se preparar e tem prazo para se preparar. Estão se preparando? Estão. Vai demorar? Vai demorar um tempo. Como todas as mudanças tecnológicas, adaptações de software, levam um tempo. Até lá nós estamos sujeitos a novos vazamentos. Veja, se você não tem ainda uma segurança eficiente, nada te impede de ter novos vazamentos. Em caso de vazamento, o que fazer? Aquilo que falamos. Entre no site, naquele do Banco Central, ou no Fui Vazado, tente ver se seu nome está lá para saber se você foi vazado. Se foi vazado, faça o boletim de ocorrência. Se não foi vazado, cheque também Serasa, empresas grandes, e verifique se seu nome está lá. Se não tiver, você está tranquilo. Eu procurei, assim, fazer um resumo de tudo que a gente falou. Eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Eu quero, depois que o senhor fale um pouco sobre essa questão do 5G, essa invasão de dados em específico dos celulares, o que fazer, porque eu tenho certeza que grande parte dos cidadãos hoje tiveram o seu celular invadido. Seja porque autorizou, seja porque clicou, mas isso vem causando prejuízo para muita gente. Vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. O propósito principal do projeto Elderly People Care é atender as necessidades diárias dos idosos e simplesmente dar atenção a eles. Há muitas coisas que os rotaractianos e outras organizações juvenis estão fazendo. Os problemas enfrentados pela terceira idade na Ucrânia precisam de mais atenção. Através de atos pequenos como o nosso, conseguimos mudar as coisas um pouco a cada vez. Nós percebemos que o que eles mais queriam era simplesmente falar com alguém, pois a maioria não tem família. Nós levamos as fotografias que tiramos na nossa última visita e foi emocionante ver a reação deles quando se viram nas fotos. Há tantas coisas ao nosso redor, não podemos ser egoístas. Temos que ajudar o próximo, especialmente essas pessoas que deram tanto de si no passado.
Elas passaram pela Segunda Guerra Mundial, viveram no tempo da União Soviética, sempre trabalharam muito e certamente merecem muito mais do que podemos lhes dar. Nós também vamos envelhecer. Já imaginou ir para um lugar como este, sem ter ninguém que se importe com você? Para mim seria a pior coisa. Portanto, estamos ensinando as próximas gerações a fazer o que é certo, mostrando que é importante cuidar dos idosos. O programa Nossa Direito em Ação hoje está abordando o direito digital. Nosso convidado, Dr. Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital, falando sobre vários aspectos. E você que está em casa, por exemplo, pode ser que tenha os seus dados aí vazados. 242 milhões de pessoas tiveram seus dados à exposição. Seja o CPF, sejam dados pessoais como sexo, idade, os e-mails e mais do que isso. Uma preocupação geral, eu digo até global, hein, doutor? Porque parece que até a nível de presidente da República já houve essa questão do vazamento. É isso mesmo, doutor Francisco Gomes Júnior? Isso. Aí você não tem discriminação nenhuma, quer dizer, não há discriminação de classe nenhuma. Todos nós podemos ser fraudados, somos atingidos por esse tipo de fraude. Quer dizer, é como, digamos assim, a pandemia em que vivemos, que também atinge a todos, é mais ou menos parecido isso que pode acontecer no mundo digital. Quer dizer, o vazamento, a invasão, a transmissão de um vírus eletrônico pode atingir a todos indiscriminadamente e atingiu, inclusive, não só o presidente, outros políticos, ministros do judiciário. Quer dizer, muitas pessoas, você imagina que se o número de pessoas vazadas é maior que o da população brasileira, dá para se imaginar que quase todos nós podemos estar lá. Até porque você tem uma parte da população infantil, menor ainda, que muitas vezes não tem esses dados, então significa que os adultos quase que necessariamente foram vazados nesse universo. Agora essa questão do 5G, caminhamos para o 5G e assim sucessivamente faço votos porque essa internet, ela a cada dia seja mais rápida, e assim como também o pensamento dos nossos representantes caminhe também na mesma linha dessa velocidade de internet. E esse 5G, quais as alterações para o cidadão que está em casa? 5G vai ser a maior revolução digital que você possa imaginar em um único aparelho, que vai ser no celular e talvez daqui a algum tempo nem num celular, mas em outros aparelhos. Então deixa eu explicar. Por que 5G? Porque vai ser a quinta geração de telefonia celular. Você começou no 1G, 2G, 3G, atualmente todo mundo vê lá no celular 4G, e nós vamos para o 5G. O que significa isso? Significa aquelas antenas grandes que nós estamos acostumados a ver em prédios, ou muitas vezes quando viajamos em montanhas, aquelas torres de celular vão acabar. O 5G, ele usa equipamentos menores, ele opera numa outra frequência, uma frequência que permite uma maior velocidade e um menor tamanho e necessidade de infraestrutura e de equipamentos. Então, o que você vai ter é o seguinte, a velocidade de transmissão vai se multiplicar. Tem gente que fala que é por 50, tem gente que fala que é por 100, mas a previsão em alguns países, como no Japão, onde já está funcionando 5G, e na Coreia, é que, por exemplo, um filme de 2 horas você faz o download dele em 10 segundos. Quer dizer, é uma internet muito veloz. O que isso vai propiciar? Você vai falar, mas no meu dia a dia, eu que só uso a rede social, não muda tanto, só vai ser um pouquinho mais rápido? Não. A hora que eu passar a ter uma internet muito veloz e sem falhas, isso que é importante, sem ficar caindo ou sem ficar rateando, vai ser a hora que eu possibilito, por exemplo, ter carros autônomos, carros que possam não ter motorista, porque eles vão ser guiados única e exclusivamente por um Waze, ou por como se fosse um mapeamento da cidade, e ele vai ser guiado remotamente através de uma rede. Tá? Então, quando você tiver o 5G, a velocidade de transmissão, que a gente tanto ouve falar de internet das coisas, quer dizer, você vai ter realmente o botãozinho que você aperta,
a tua geladeira já começa a gelar mais ou menos, a tua casa vai ser toda automática, sem a necessidade de você colocar tanto equipamento de automação como hoje em dia. Os objetos vão conversar entre si. Então, por exemplo, quem tem às vezes um auxiliar já eletrônico, uma Alexa em casa, vai poder falar: Alexa, peça para a geladeira já preparar tal coisa, aqueça tal, acenda a luz da sala. Tudo isso vai ser possível com 5G, quando a velocidade da internet e a segurança, porque não vai cair a internet. Você já imaginou você ter um carro pilotado por um robô que ele automaticamente vai frear diante de algum obstáculo e a tua internet cai? Quer dizer, o carro vai bater. Agora vem cá, quem está em casa, é isso que eu queria entrar, porque quem está em casa muitas vezes já passou, conhece alguém que já teve o seu celular invadido. E isso não é questão de conhecimento de leis e tal, porque eu também tenho amigos advogados como o senhor que também tiveram seus dados. E é bem comum, nós acabamos fazendo aqueles grupos de WhatsApp ou de qualquer outro tipo de aplicativo e ali ficam aquelas mensagens: olha, meu celular foi invadido, olha, se alguém pedir alguma coisa, como se proteger, o que fazer, dicas para quem está em casa. Então vamos lá. Só para pegar o gancho do 5G, no 5G a chance de invasão muito menor, tá? O 5G vai possibilitar você ter muita segurança, porque, por exemplo, a biometria do 5G vai conseguir ler o teu rosto em mais de 500 formas e ângulos que hoje em dia você não tem no 4G. O teu Touch ID, ou seja, quando você for desbloqueia o celular pelo toque, o 5G vai conseguir identificar a temperatura do corpo, vai conseguir identificar uma série de coisas. A gente tem até questão de telemedicina que vai funcionar melhor com o 5G. Vai ser um baita de um avanço, tá? Atualmente, eu tive o meu celular clonado, ou o que eu tenho que fazer? Bom, eu aconselho a todos fazerem o seguinte: vá primeiro, uma coisa que ninguém faz, hein? Vá no ajustes do teu celular, vá no teu celular, pegue os ajustes, cada celular tem o seu menu diferenciado, quer dizer, mas então você vai lá, abre, ajustes, tá? Ajustes. Geralmente tem uma parte escrito geral, que são os ajustes gerais. Quando você clicar e aparecer ajustes geral, vai aparecer ali uma folhinha, uma tela, que é toda a identificação do teu celular, tá? Então, se você for nos ajustes e for no geral, você vai ver ali o seguinte: sobre, por exemplo, né? Vai aparecer uma telinha, ali você tem a identificação, qual é o seu modelo, você tem o número de série, tá? E você tem, descendo um pouco a tela, alguns dados, que o mais importantes deles é e-mail. Esse e-mail é como se fosse o número do chassi do teu celular. Esse número, ele é a identidade. Então, o que as pessoas têm que fazer? Entra uma vez na vida nessa telinha, faz um print da tela e guarda em casa. Se te roubarem o celular, por exemplo, você vai ligar para a Anatel ou vai entrar no site da operadora. Se você tiver esse e-mail, além dele ser bloqueado na hora, todas as suas redes e tudo aquilo que dependa da alimentação daquele número de chassi de celular, ele é bloqueado automaticamente. O que acontece? Isso é feito pelo site, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência. E mais uma pergunta: e quando esse celular foi comprado fora do Brasil? Então, celular comprado fora do Brasil tem e-mail da mesma maneira. Quer dizer, e no momento que você for pegar um chip, você vai ter que utilizar o chip de uma operadora que está aqui no Brasil. Então, ele vai ser cadastrado e registrado, não tem problema nenhum você usar os próprios iPhones. Você tem iPhone aqui no Brasil, fabricado em tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, você não tem esse tipo de problema desde que você tenha um número de e-mail. O que você vai ter que fazer é o seguinte: toma todos esses cuidados. Volto a dizer, não precisa ter grande preocupação. Você vai entrar no site da Anatel, que é o anatel.gov.br, e aí você vai entrar no site da sua operadora. Pode ser Vivo, TIM, Claro, enfim. E se você tiver esse número de e-mail, eles conseguem travar, bloquear o teu celular na hora. Por que às vezes não se consegue fazer isso? Porque geralmente as pessoas não têm. A pessoa entra no site e só coloca lá que o número da linha foi clonado, foi roubado, etc. e tal. Aí a operadora pode levar de 24 a 48 horas para conseguir fazer a trava. Porque demora muito, você tem um outro caminho técnico a percorrer. E aí, durante esse período, as fraudes podem ser cometidas em seu nome. E como você mesmo já mencionou, essas quadrilhas já são muito rápidas. Quer dizer,
quando alguém pega o teu celular, clona o teu celular, esse cara em 1 hora, ele faz um estrago absurdo, ele faz compras, ele faz coisas e vai te dar um trabalho enorme. Então, primeira dica, tenha sempre em mãos o e-mail do teu celular. Ele é a garantia de que você consegue fazer o bloqueio rapidamente. Segunda coisa, fez o bloqueio rapidamente, informou nos sites, tá? Faça o boletim de ocorrência, que agora é virtual, você faz pela internet também. Faça o boletim de ocorrência, tá? Eu costumo dar outras dicas, inclusive no site do escritório onde eu estou, a gente costuma dar algumas dicas, mas na realidade eu costumo fazer o seguinte, porque assim, eu tenho dicas para que, por exemplo, o Facebook não compartilhe seus dados. Existe um caminho técnico para isso, tá? Eu tenho uma série de dicas que em algum momento com mais tempo a gente consegue dar. Mas na realidade é o seguinte, há possibilidade de você evitar muita coisa. Isso é o famoso assim, você lembra quando a gente comprava um produto qualquer antigamente, falava assim, leia o manual. Ninguém lia aquele manual, você pegava o produto e saia usando. Daí quando quebrava, você falava, putz, o que aconteceu? E daí estava tudo escrito ali no manual que você precisava. Telefone celular... As pessoas estão utilizando o celular hoje como se fosse um brinquedo ou nem isso. Como já estão tão acostumados, quer dizer, pega, sai usando, não sabe que ali tem um computador na mão. Isso. Daí você... E isso para tudo. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do Facebook, que é conhecidíssimo por vazar dados no mundo inteiro. A gente já teve vários escândalos do Facebook e eles já foram multados praticamente no mundo inteiro. Mas assim, você se inscreveu no Facebook, você entrou e clicou no OK, aquele OK teu dá direito dele traçar um perfil teu com todas as tuas fotos, os lugares onde você esteve, inclusive uma coisa perigosíssima, que é saber onde você está, mesmo quando você está fora do aplicativo. Depois, se você quiser, eu te mando um vídeo, que assim, uma pessoa fez uma experiência que era o seguinte, ela desligou todos os aplicativos do celular dela e saiu andando por vários locais pelo dia. E no final do dia, ela conseguiu acesso, o Facebook conseguiu mostrar para ela em todos os lugares onde ela teve, o horário onde ela teve, com o aplicativo desligado, porque existe uma autorização que você dá para que ele capte o seu dado mesmo fora do aplicativo. Então, mesmo com o aplicativo desligado. Então, como é que você evita isso? Entrando lá nos ajustes do Facebook, tem todo um caminho, e desabilitando isso. Geralmente a gente faz isso? Não. A gente dá um OK no começo e entra. Então, evitar vazamento de dados, evitar clonagem, evitar captura de dados, vai depender um pouco do que a gente chama da educação digital. Não é uma coisa... evitar a chamada autocolocação em risco na era digital, né? Porque o cidadão se autocoloca ali no risco, depois diz, olha, eu fui interceptado, eu fui prejudicado, mas ele também muitas vezes participa dessa conduta. Né? Mas isso é um processo realmente educativo, quer dizer, você não cria uma era digital e fala amanhã todo mundo já sabe usar tudo. Não, isso é um processo de aprendizado que aos poucos a gente vai aumentando os cuidados. Antigamente as pessoas pegavam o celular e não punham senha. Agora aprenderam que tem que pôr senha, depois aprenderam que dá para fazer verificação em 2 etapas. Enfim, você vai aumentando o teu nível de segurança à medida que você vai conhecendo um pouco mais. E à medida que agora, por exemplo, o smartphone é uma coisa que todo mundo tem e, de certa forma, passa uma parte do dia fuçando, você acaba descobrindo algumas coisas e acaba estando mais seguro. Você não se esqueça que há 5 anos atrás, o pessoal achava que a internet era a terra de ninguém, que você podia, inclusive, falar que ninguém descobria. As pessoas entravam na internet para xingar os outros achando que ninguém ia descobrir, que eram os haters. Aí, eles viram que não, que se descobre, que tinha um IP, que você... Então, assim, é um aprendizado que, aos poucos, vai evoluindo. Eu acho que o 5G vai ser muito importante nesse aprendizado, porque as pessoas vão ver que o celular ele é multifuncional. Tá? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é dos mais úteis, só para encerrar essa parte do 5G, que é o seguinte. Você vai ter o teu prontuário médico no teu celular, tá? E você vai conseguir fazer uma série de exames pelo teu celular. Então, pelo teu celular, você vai conseguir encostar na tela. Encostou na tela, ele vai medir a sua temperatura, vai medir o seu diabetes, vai medir sua pressão, vai medir uma série de coisas. Estão desenvolvendo tudo isso, quer dizer, o celular vai passar a ser um aparato também de saúde, né? E a gente ouve muito falar, fantástico. O que a gente não pode é demorar. Veja, a Coreia do Sul já começou a pesquisa do 6G, para colocar o 6G em funcionamento daqui a alguns anos. E a gente
está engatinhando no 5G. A gente não soltou ainda o edital de licitação que o governo está prevendo que vai lançar em meados de 2021. Daí você vai lançar... Deixa eu aproveitar essa questão de estar se engatinhando. Aliás, não é nem... Vamos aproveitar só essa questão dessa mudança, né, no Brasil. E eu quero fazer um comentário breve, é um tema bem polêmico, mas ao mesmo tempo também vem de encontro a essa questão da pandemia e essa pergunta que eu lhe faço em relação a essa questão das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos dentro de uma pandemia e essa pergunta não vem com cunho político, eleitoral, nada disso. Eu digo a todas as seccionais da Ordem dos Advogados. O senhor acha que as eleições devem ser realizadas de forma digital? Veja, eu acho que primeiro eu vou realmente fazer a mesma ressalva que você fez, quer dizer, em todas as seccionais do Brasil vão ser realizadas eleições no final do ano, em novembro. A essa altura, nem chapas, acredito eu, foi lançada em nenhum dos estados e, portanto, o comentário aqui não quer favorecer A, B, puxar para um lado ou puxar para o outro. Ele vai muito mais em consonância com o que eu estava falando sobre o direito digital, que você vive num mundo cada vez mais digital, em que você faz tudo online. Quase nas últimas eleições que nós tivemos aí para prefeito, se chegou a estudar o Tribunal Superior Eleitoral se a gente conseguiria votar pelo celular. Eles criaram aquele aplicativo do Tribunal Eletrônico e tal, e possivelmente nas próximas eleições pode ser que eles já façam um teste de mecanismos, desde que garantida a segurança para isso. Então, assim, o mundo vem de uma forma digital. É natural que a OAB, e quando eu falo OAB aqui, eu não estou falando do estado A ou do estado B, eu estou falando de todos os estados do Brasil. É natural que a OAB também se torne digital. E para a OAB ser digital, a votação online, eu acho que é um pré-requisito. Veja, eu vou te dar vantagens. Você reduz o número de abstenção, que costuma ser bastante alto em todas as OABs seccionais. Tá? Aliás, o problema da urna, hein? Na última eleição, aí, algumas urnas tiveram problemas, que o advogado naquele corre-corre, ele viu que não teve como votar, deu um problema bem na urna dele, ele vai embora e depois acaba tendo que justificar ou retira a justificativa, mas é uma situação que traz ali um desconforto para que o cidadão tenha que se locomover. Agora com medo de pandemia, então... Você tem, digamos, as desvantagens de uma votação presencial normal, eu diria que o trânsito que o advogado pega no dia da votação, a estrutura que a OAB tem que usar de mesários, de locais de votação, que é muito grande também, tá? E tudo isso é agravado num ano em que a gente tem pandemia, quer dizer, dificilmente a gente vai estar em um cenário no final do ano que não seja recomendável você ter distanciamento e uma série de cuidados que a gente vem tomando agora. Se você tem uma facilidade online, e eu digo a você o seguinte, é possível se fazer uma eleição online, volto a repetir, em qualquer uma das seccionais do Brasil, é possível, tanto que 9 ou 10 já anunciaram que vão fazer a votação online. Então, qual é o mais importante de uma votação online? Lisura, é você ter segurança que não haja possibilidade de nenhum tipo de fraude. E o que você pode fazer para isso? Você pode fazer, por exemplo, auxílio dos tribunais regionais eleitorais, que essas seccionais que vão fazer eleição pediram, tá? Você tendo o auxílio do tribunal, você tem auditorias e consultorias externas, você pode botar consultor, é como uma eleição em que você coloca fiscais até de fora, independentes, para que possam fiscalizar a lisura daquilo, tá? E aí, sendo pela internet, você pode gravar o voto das pessoas no servidor da OAB e depois, se alguém tiver dúvida do seu voto, aí sim fazer aquilo que até o presidente vive pedindo, que é imprimir o voto. Então, o Leopoldo votou no candidato A, mas tem dúvida, acha que pode ter tido uma fraude. Você pede o seu voto para a OAB e ela imprime aquele voto que veio da sua máquina. Quer dizer, dá para fazer um processo de lisura, de honestidade, tá? E que eu acho que assim, por isso que eu acho que não é uma questão política, porque eu acho que é bom para todo mundo. É bom para o advogado, que vai ter uma facilidade a mais para votar, e é bom para a OAB, que vai economizar certamente com os custos. Tudo isso inserido no que a gente vem falando aqui, o mundo é cada vez mais digital, vamos fazer a OAB também tentar ser digital. Bom, fazemos votos então que essas transformações também alcancem a nossa
instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras, né? A nossa Prefeitura de São Paulo, o governo, enfim, né? Tudo isso é bem polêmico, mas de qualquer forma faz parte desse mundo de transformações. O direito digital, muitas vezes ele caminha, o direito não, a era digital traz uma velocidade que muitas vezes nós não conseguimos acompanhar. Fazemos votos que tudo isso seja trazido para o bem de todos, e acho que é esse o objetivo da tecnologia. Agradecer a sua presença, foi muito útil, as suas colocações, convidado sempre a retornar. Muito obrigado, Leopoldo. Foi um prazer falar contigo. Espero ter conseguido responder algumas dúvidas e ter ajudado. Estou à sua disposição aí quando for necessário. Um abraço para você. Eu que agradeço e esperamos que essa transformação que nós estamos vivendo no Brasil, ela também sirva de exemplo para todos os nossos representantes, para todas as instituições, para que a tecnologia ela seja a cada dia muito melhor utilizada do que ela já vem sendo. Doutor, muito obrigado pela participação e o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência e até o próximo encontro.